Ok. Bom dia. São agora 8 horas e 25. Hoje são 2 de abril de 2026, quinta-feira. 8 horas e 25. Estou aqui no delay, estou atrasado, certo? Foi uma noite difícil ontem, sabe? Me recolhi em horário habitual, cedo, tá certo? Recolhi é maneira de dizer, certo? Fui pro meu quarto e ali, sabe, tentei fazer o Boa Noite 247, sabe? Mas aqueles jornalistas ali, sabe? Os caras ficam enrolando ali, sabe, no 247 à noite, sabe? Não é que eles fiquem enrolando, certo? É que o assunto assim, sabe? O que eu procuro, novidades não tem, tá certo? E a preocupação ali, sabe, tem uma cearense, como é que eles chamam a âncora do programa, tá certo? É uma youtuber, uma comunicadora cearense, a Sara Gosta, certo? Eu a conheci quando ela era do canal DCM, tá certo? E depois saiu. O canal DCM é o canal do Kiko Nogueira. Depois ela saiu e veio para o 247. E assim, ela teve um filho agora, ela é uma mulher de 40 anos, tá certo? E teve um filho e colocou o nome de Luiz Inácio. É homenagem a Lula, sabe? Essas coisas assim, sabe, que é muito melado assim, sabe? E para um sujeito na minha idade, sabe, que não, tem pouca paciência, sabe, com as coisas e com o mundo, rapaz, porra, aí não dá, não vai, sabe. Aí eu rachei, sabe, pulei fora, tá certo. O fato é que eu ando cansado, rapaz, sabe, desses produtores de notícias de um modo geral, tá certo. E talvez do mundo, tá certo, esse mundo que a gente vive é um mundo, sabe, feito de pessoas idiotas, sabe, de pessoas manipuladas pela natureza, certo? Pelas forças da natureza, o corpo, essas pessoas se entregam ao corpo. Um tempo aí eu descobri, sabe, que a gente tinha duas amígdalas, sabe? Dois órgãos, um par de amígdalas aqui na goela, tá certo? Eu lembro que o meu pai, sabe, um tempo ali, sabe, eu acho que na década de 60 ainda, tá certo? Ali em meados da década de 60, antes de eu ir para o seminário, ele fez uma cirurgia porque ele tinha uma inflamação nas amígdalas, sabe? As amígdalas dele apodreciam, sabe? E ele ficava incomodado com aquilo, não sei se ele faltava ao trabalho. Eu acho que nessa época a gente morava ainda na Zé Bonifácio, sabe? Que é uma rua paralela a essa aqui que eu estou. É uma artéria com uma força igual, tá certo? Só que a rua onde estou, ela é entrecortada, ela deveria chegar a Bernardo Saião e não chega. Já Zé Bonifácio, sabe, ela passa direto, paralela, sabe, chega na Bernardo Saião e vai à esquerda, vai à direita, vai à direita e vai à esquerda, tá certo? Indo à esquerda, ela vai bater na Universidade Federal do Pará, tá certo? E à direita, ela vai bater no centro da cidade, rapaz, margeando ali a Baía do Guajará. Primeiro o Rio Guamá, tá certo? Eu não sei até em que momento, sabe, o Rio Guamá vai descendo ali, tá certo? Eu só sei dizer que a Bernardo Saião, ela vai embora, rapaz, vai até a Tamandaré, eu acho, sabe? E vai embora, rapaz, ela, indo por ela, sabe, dá pra chegar no Vero Peso, vê se pode uma coisa dessa, sabe? Porra, bicho, é foda. E eu só sei que aí, sabe, meu pai e minha irmã mais velha, sabe, perderam as amígdalas, um par de amígdalas que o corpo deles tinha, sabe, digo tinha, porque eles fizeram uma cirurgia, rapaz, sabe, e arrancaram, cortaram ali as amígdalas porque estava incomodando. É tipo, nós temos um órgão aí, rapaz, sabe, que o pessoal costuma, sabe, ele inflama, sabe, não vou lembrar o nome do órgão aí, tá certo? Mas veja que o corpo, sabe, quando tem esses penduricalhos aí, penduricalhos, né? Aí, sabe, colocados, sabe, é porque eles têm alguma função, rapaz, não pode tirar, rapaz, sabe? Mas me parece que aí a coisa apodrece ali, tá certo? E causa inflamação, sabe? E contamina, apodrece e contamina todo o corpo, eu não sei como é que é isso aí.
Mas acontece que além desse par de amígdalas que a gente tem aqui na boca da goela, tá certo? Tem uma outra que se esconde ali no cérebro, sabe? E eu poderia abrir aqui o celular, o Google, tá certo? Eu já fiz uma leitura a respeito no Google, sabe? Dessa amígdala, tá certo? É a chamada de amígdala cerebral, tá certo? E ela tem uma função, rapaz, estratégica no cérebro, tá certo? Porque o cérebro, na verdade, é um conjunto de órgãos, tá certo? Não é aquela coisa ali, tá certo? Veja, mas veja, se é um conjunto, o cérebro, certo? É que nos governa com muitas funções, cada órgão tem a sua função, tá certo? Tem 2 hemisférios, tá certo? E me parece que cada hemisfério tem uma amígdala, não sei se é isso. E eu só sei que esse órgão aí, sabe, ele serve para funcionar e serviu para funcionar, sabe, no corpo animal, certo? Dos hominídeos, tá certo? Dos primatas, assim, sabe, direcionando, sabe, o corpo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, tá certo? Procurando ali, sabe, o caminho melhor, tá certo? Para escapar, para promover a vida, para garantir a vida, esse é o detalhe, tá certo? A amígdala cerebral, ela é um guardião da vida, tá certo? No corpo, tá certo? É ela que pressente através dos afetos, das sensações, tá certo? Nós temos radares no corpo, tá certo? E esses radares aí, sabe, é que promovem, sabe, os cuidados do corpo, tá certo? A gente não se dá conta porque essa coisa é instintiva, tá certo? É como se fosse assim, um impulso nevrálgico, sabe? Se, por exemplo, você mete a mão no fogo, rápido você puxa, porque ali, sabe, ali aquela quentura ali, sabe, pode queimar o corpo, tá certo? E quem dá esse sinal aí, rapaz, é ali, rapaz, segundo eu li aí, sabe, essa glândula, sabe, essa glândula que a gente tem aí, essa amígdala, sabe? Porra, sabe? Outro dia eu estava falando com a minha filha, ela falando das coisas da superfície, das coisas construídas, das coisas artificiais, sabe? Que ali as coisas artificiais que a gente chama de cultura, tá certo? Dos cultivos que a gente faz, sabe, em cima dos resultados da vivência, o apurado da vivência, digamos assim, tá certo? A gente vai fixando e formulando conceitos e formulando aprendizagens, tá certo? E estabelecendo depois pesquisas e formulando e consolidando ciência, tá certo? Conhecimento e ciência, tá certo? E e então, sabe, mas eu sempre quero, sabe, no meu entendimento, tá certo, aí, sabe, buscar as origens físicas, sabe, o mundo físico, sabe, o fisiós, sabe, o fisiós, na realidade, sabe, na realidade. Eu lembro que quando eu fazia minhas pesquisas para poder dar aula de linguística, sabe, eu vejo por outra, rapaz, e por outras vezes eu me lembro, rapaz, eu dando aula, sabe, lá em Altamira, na universidade, tá certo? E o que me segurou ali, rapaz, para fazer aquele trabalho foi a minha formação seminarística, sabe? Na verdade, não foi bem a forma, foi o conhecimento que eu adquiri, rapaz, sabe? Que me fez, sabe, me dar resistência ao mundo, tá certo? Me dar coragem para enfrentar as dificuldades. Naquelas circunstâncias, eu estava precisando daquele emprego, eu era advogado, tinha uma porta ali, sabe, aberta de escritório, sabe, de advocacia, mas eu não tinha relação social, tá certo? Eu não era da elite local, eu não era, sabe, ligado aos fazendeiros ali, aos proprietários de terra, tá certo? Aos imigrantes que chegaram em Altamira ali depois da década de 70, quando a Transamazônica foi construída e a cidade foi ocupada por pessoas aí vindo atrás de melhorias de condições, vindo atrás de terras, e terras aqui é o que não tinha, rapaz, terra em fartura, rapaz. Até hoje, rapaz, tem terra em fartura, sabe, aqui lá naquela região ali da Transamazônica, porra, bicho. Poderia falar de fartura de terras ali. Outro dia fui ali para as bandas ali do Maranhão, ali para o nordeste do Pará, saindo na direção do Maranhão, ali, rapaz, para o nordeste do Pará. Rapaz, como tem terra para ali, tem propriedade, rapaz. Uma vez eu fiquei sabendo que tinha um juiz, sabe, um juiz federal, sabe, que investia, sabe, o dinheiro dele, sabe,
aquisição de propriedades rurais, essas coisas assim, tá certo? Mas eu só sei que lá em Altamira se estabeleceu uma geração ali, sabe, de brasileiros ali, sabe, que chegaram e não nasceram lá, tá certo? Hoje lá nos Estados Unidos se está discutindo uma lei de Trump, sabe, uma medida, como é que a gente chama aqueles atos executivos deles, aquelas medidas provisórias que ele adota, esse louco aí, louco e não louco, depois eu volto a falar do Trump, tá certo? Eu tô aqui, eu ia querer falar aqui da NASA, tá certo? Mas eu também queria falar, sabe? Eu tô aqui com o YouTube aberto aqui, sabe? O meu histórico no YouTube e dos assuntos que o algoritmo mandou para mim. E um desses assuntos essa questão dos atos executivos. Veja ali um ato executivo dele que quer, assim, sabe, impedir, quer anular o direito de pessoas que nascem no solo estadunidense, sabe, não tendo sangue, sabe, o sangue saxão, tá certo, anglo-saxão. Então, veja, tem o sangue e os soles, tá certo? E o Trump disse, bora acabar com esse negócio de ius solis. Lembrando que esse filho da puta, tá certo? É um cara de ius solis, tá certo? É um cara que adquiriu a cidadania estadunidense porque nasceu na superfície ali no chão, rapaz, no chão estadunidense, rapaz. Ele e aquele tal de Marco Rubio, tá certo? Os parentes do Marco Rubio saíram de Cuba ali, sabe, antes do Fidel, sabe, soltar ali, sabe, fazer o inferno baixar ali na cabeça daquele presidente que tinha lá, como é que o Fulgêncio Batista, tá certo? O Fidel, rapaz, sabe, soltou os 1000 demônios, sabe, ali na direção daquelas pessoas que exploravam a economia cubana em favor próprio, tá certo? O Fulgêncio Batista era o chefe, sabe, da gangue. Ali a Cuba era ali um retiro, rapaz, um retiro de cassinos, sabe? E onde tem cassinos tem jogatina, e onde tem jogatinas tem drogas e tem consumo, tem hedonismo, sabe? Tem aquelas coisas da concupiscência, tá certo? Aquelas coisas da carne, como diz, nós estamos na Semana Santa, tá certo? E é proibido comer carne no sentido literal, tá certo? Carne de boi, tá certo? E lá para aquelas bandas ali de Cuba, rapaz, sabe? O Fulgêncio Batista comandava ali, sabe? Uma máfia que promovia a exploração econômica da ilha, tá certo? E ali, sabe, tinha alguém que se dedicava a plantar ali cana-de-açúcar, mas tinha outros que se dedicavam a plantar, rapaz, serviços de entretenimento, sabe? E prostituição e outros cambavos ali, aproveitando, sabe, a população feminina que tinha ali, sabe, sem renda, sabe. E Cuba, de repente, pelo que diz, era um tremendo puteiro, tá certo? Era isso. Aí o Fidel, sabe, incomodado, movido pelas ideias de Zé Martí. O Zé Martí era um cubano, eu não sei se Zé Martí era um cubano, eu não sei, tá certo? Mas ele veio antes de Fidel e, sabe, não sei, ele era um intelectual. Depois era uma coisa. Se der um Google aqui, já a gente recupera, mas eu não vou fazer isso. E eu só sei que Fidel veio, tá certo? E Fidel trouxe com ele o Ernesto Guevara, tá certo? O Ernesto Guevara, tá certo? Junto, um argentino, um médico argentino, tá certo? Que foi para Cuba para fazer, não medicina, ele não foi para Cuba fazer medicina, tá certo? Ele foi para Cuba exercitar a arte da guerra, para matar o Ernesto, rapaz. Olha, o Ernesto era furioso, sabe? O Ernesto, ele tinha asma, certo? Tinha a hora que faltava o ar nele, sabe? Ele tinha que usar uma bombinha. O Ernesto, sabe? Ele dava um tiro e chupava a bomba para ali, sabe, impelir ali, sabe, um remédio ali, sabe, para controlar a asma que ele tinha, rapaz, facilitar, abrir os brônquios ali, sabe? Porra, é foda, rapaz, tu não presta, Ernesto. Ernesto, caboclo falador, rapaz, fala pra caralho, rapaz, eu já tô com 14 minutos de vida, metade do vídeo, eu aqui enrolando. Mas veja que eu tô aqui o quê? Eu não sei como é que eu tô, tá certo? Mas só sei que é assim, eu comecei falando e falava, não sei o que é que eu tava falando, sabe? Quando eu começo a falar, eu vou buscar o neolítico ali, tá certo? E vou mais para ali, vou para lá, tá certo? Um bocado de coisa. Mas é isso. Eu tô aqui com minhas anotações, tá certo? E anotações velhas, tá certo? Sim, hoje é quinta-feira, quinta-feira santa, tá certo? Veja que para chamar de Quinta-feira Santa a gente está falando da história do mundo, tá certo?
da história do mundo no Brasil, e o Brasil foi terra de colonização lusitana, lusitanos que eram católicos, tá certo? E trouxeram a religião católica para cá. Belém tem uma população lusitana tradicional aqui, tá certo? Os templos, aqui sim, a rede, a construção, a arquitetura paraense, belenense, mas é paraense de um modo geral, mas belenense principalmente, tem as marcas lusitanas aqui, sabe, no centro principalmente, onde os lusitanos, os comerciantes, sabe, facilitavam, sabe, com os impostos a construção de templos. Nós temos ali na Cidade Velha um grande templo, a Praça da Sé, e na Praça da Sé tem uma igreja, uma grande igreja, sabe? Não sei se foi o Carlos Lande que fez aquela igreja, eu não sei. Carlos Lande foi um arquiteto que passou por aqui, tá certo? Mas o fato é que, além de construírem templos, tá certo? Eles construíram também a cabeça da gente, tá certo? A minha cabeça é uma cabeça de cultura lusitana, tá certo? Católica, tá certo? Eu sou batizado na igreja católica, estudei em seminário católico, tá certo? A minha mãe era uma católica e, graças às relações de católica, sabe, ela conseguiu uma bolsa de estudo para mim, para o meu irmão, tá certo? E fomos bater num seminário católico, certo? Para estudar, para ser padre. Era essa a ideia, tá certo? Para ver se dava, sabe? Mas não deu. Ora, porra. E dessa experiência ficou o conhecimento, e com esse conhecimento eu retomo aqui o ponto onde eu estava, tá certo? Fui bater de volta à minha cidade, sabe? Já depois que eu cheguei lá com o meu paletó, gravata e uma carteira da OAB, abri uma portinhola ali, sabe? Mas eu estava dizendo que eu não conseguia clientela porque eu não tinha relações econômicas, relações sociais. Eu não era da maçonaria, tá certo? E eu só sei que eu ficava pegando ali rebarbas, certo? Rebarbas. E com as relações, eu lembro que em 89, sabe, tinha um irmão católico na prelazia ali do Xingu, em Altamira, tá certo? Como era o nome dele? Eu não lembro. E esse cara descobriu, sabe, que eu era advogado, e 89 foi um ano de eleição, tá certo? E em Altamira se viveu. E ele me convidou, sabe, para advogado, sempre tem um papel eleitoral. Eu dei uma porrada aqui no celular, mas não desliguei nada, não. O advogado tem um papel em tudo, tá certo? E ele me convidou para ir a uma reunião, sabe? E eu comecei a partir dali me enfronhar. Eu me lembro já no dia da eleição mesmo, terminada a eleição, se passou para apuração e se estava num centro comunitário, sabe? Num galpão imenso, eu não sei como é que te chama aquele galpão, tá certo? E ali, sabe, era um centro comunitário, era uma quadra desportiva, tá certo? De uma escola, e ali dentro a Justiça Eleitoral organizou os trabalhos de apuração dos votos, tá certo? E eu lembro de uns brisolistas que estavam por lá, eu não sei de onde veio, sabe, essa gente, tá certo? Lembro de um cara chamado Pedro Passos, que era gaúcho, eu acho. Esse cara, sabe, ele caiu para depois ali para a social-democracia, por PSDB, junto com Claudomiro, tá certo? Que foi um altamirense, sabe? Que se deu bem, foi prefeito 2 vezes, e de Altamira, tá certo? E ele foi professor junto comigo. Um cara que ficou, enquanto eu saí de Altamira, por circunstâncias incidentais, tá certo? Ele ficou em Altamira, e em Altamira, sabe, ele fez o curso de letras intervalar, tá certo? E com as relações que ele estabeleceu, de certa forma, quando eu cheguei, eu passei a concorrer com ele, tá certo? Disputando aí, sabe, um projeto político para ser prefeito de Altamira, tá certo? Eu consegui ir varando a conseguir o cargo de delegado de polícia, achando que por ali eu poderia, sabe, ir sedimentando algum caminho, sabe, como faziam os romanos ali, rapaz, sabe? Ontem eu estava assistindo um filme dos romanos, tá certo? Que os caras, além de fazer guerra, rapaz, os caras, sabe, eram trabalhadores, sabe, trabalhadores pesados, sabe, de construção civil, rapaz, vê se pode. Os generais obrigavam os soldados romanos, sabe, a fazerem, sabe, trabalho de braçagem, rapaz. Eles passavam o dia, quando não estavam fazendo guerra, eles estavam fazendo buracos, sabe, cavando, sabe, porra, era foda. E eu sei que eu cheguei em Altamira, sabe, procurei ali, sabe, feito água na superfície, sabe, procurando meandros, ia para a esquerda, ia para a direita,
e eu terminei sendo delegado e depois fui bater na universidade e ali, sabe, eu consegui participar de um processo seletivo simplificado feito pela Universidade Federal do Pará num convênio com a FADESP, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa, uma instituição que funcionava amparando ali, sabe, ali a universidade, sabe, a funcionar, tá certo? A administração da universidade a funcionar. E foi ela que me contratou dentro de um convênio com o governo do estado, onde o governador era o Jader Barbalho, e o Jader Barbalho tirou o dinheiro do orçamento, sabe, do governo, tá certo, e jogou, repassou para a universidade, que repassou, que entregou para FADESP, sabe, FADESP que me contratou, assinou minha carteira de trabalho, me pôs dentro do campus universitário de Altamira e ali eu ia, rapaz, sabe, professor de linguística e quando deu, sabe, professor de semântica na marra, tá certo. E eu fiz esse trabalho. E eu aguentei o tranco, mas antes deixa falar de como foi que eu consegui, tá certo? Eu disputei, havia uma vaga ali para professor de linguística, tá certo? E apareceu a professora Neuza, hoje eu falo o nome dela, tá certo? Que era uma egressa do curso intervalar, como Claudomiro também era, Claudomiro e Neuza, eu acho, sabe? E a professora Ivonete também, eu acho que eles eram egressos do curso de letras, acho que de 92, tá certo? Não estou bem certo isso. Veja, que se formou em 92, eu acho. Eu sei que a professora Neuza disputou comigo, mas os 3 professores da UFPA que foram escalados para constituir uma comissão, sabe? Uma comissão julgadora, preferiram a mim e me parece que pesou, sabe? Assim, para a escolha, não havia outros candidatos, tá certo? Foi a minha juventude, tá certo? E a minha disposição, o meu desarno, tá certo? Veja, eu ex-seminarista, tá certo? Caboclo falador, tá certo? E quando eu me pus a escrever, tá certo? Eu escrevia ali na prova, sabe? O que eu tinha aprendido quando fiz o curso de letras. Aí eu lembro do professor, eram 3 professores, 2 professores e um professor, tá certo? Ele disse, quando ele fez assim a avaliação e estava conversando ali dentro, né, do ato, né, de julgamento, tá certo? Ele falava que o meu resultado estava muito assim, ele não quis dizer assim, sabe, muito simples, tá certo? Eu falava de Saussure, de Ferdinando Saussure, sabe? Falava para explicar, por exemplo, o esquema da linguagem, para falar de conceitos de fala e langue. O Saussure falava de langue e parole, certo? Langue e parole. O Saussure era franco-suíço, tá certo? E ele falava de langue e parole e eu ficava ali, sabe, preso nas imagens, conceitos, tá certo? E fala e não sei mais o que, tá certo? E ele achou que era muito pouco, ou seja, ele quis dizer que eu não tinha leituras. A mesma porra que minha filha observa hoje em mim, sabe? Pai, tem que ler, sabe? Tem que, sabe? Por que você não faz um curso acadêmico aí, sabe? Um curso de filosofia, não sei mais o que. Ah, pô, não tenho tempo. É porque eu vou ter que sair pra porrada, ter que disputar, entrar no Enem, tá certo? E eu não tenho tempo, o que eu poderia fazer era uma revalidação do meu curso de filosofia, tá certo? E a universidade ver se dava para fazer uma revalidação, apresentar o meu diploma, tá certo? E ali tentar alguma coisa, fazer algumas disciplinas e pegar referencial teórico. Eu não sei, sabe? Não sei, é um trabalho, só que eu não tenho disposição para fazer isso. Tenho vontade, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que eu me submeti a essa banca examinadora, sabe? Ganhei a vaga e ia para lá, sabe? De manhã, de tarde e de noite, dar aula de linguística, rapaz, ver se pode. Aí, rapaz, numa atividade, numa feira, numa exposição, sabe, de trabalhos acadêmicos lá internos do campus, sabe, do curso de letras, então os alunos eram provocados a produzir trabalho. E um cara lá, sabe, um aluno meu, sabe, escreveu um poema e pendurou num barbante, assim, tipo como se fosse um cordel, sabe? Revoltado, revoltante era o título, sabe, de uma poesia que ele fez, tá certo? E essa poesia foi dedicada a mim, tá certo? Eu quase saí pra porrada com o cara, tá certo? Porque eu me achei ali injuriado, entendeu? Mas o cara me achava revoltado e revoltante porque eu era um petista, cristão novo, tá certo? De última hora, tá certo? Eu despertei para atividade, sabe, política, tá certo? E de repente devia ser um cara excessivo demais, sabe, ali, sabe, não tinha muita contenção, sabe, era verborrágico, não tinha, era incontinente, tá certo? Incontinente verbal, pô, bicho, é foda, olha.
Então vejo que vem essas lembranças assim, sabe, daquele mundo que eu vivi, tá certo? Porra, bicho, é foda. Mas eu penso que eu consegui ali, sabe? Foi ali que eu me filiei ao PT, inclusive, certo? Agora, quando eu fiz a minha passagem de Altamira para Belém, é que eu fiquei contido, porque aqui em Belém, rapaz, só tinha dentro do PT, rapaz, cobra criada, rapaz, tipo Edmilson Rodrigues, o Canetão, sabe? O Canetão era um militante político do PT antigo, sabe? Não vou lembrar o nome dele agora, o que é que ele fazia, assim, mas era um militante. Eu lembro do Edmilson, tá certo? Tinha uma professora também, sabe, de história. Eu não vou lembrar, não vou querer fazer esforço para me lembrar, não. Mas eu lembro que eu era contido porque, em matéria de opinião política, porque eu achava que eles eram cobras criadas, eram pessoas mais adiantadas no tempo, pessoas com mais histórias, tá certo? E isso aí me travava, tá certo? E veja que hoje fazendo, sabe, com a idade que eu tenho, sabe, essa manifestação de opinião, entrando em rede aí, dando essa contribuição, sabe, de pensamento, de comunicação, não vou dizer de análise, eu falo de comunicação. Na verdade, aqui eu estou aí sem compromisso, não quero ter compromisso com ninguém, mas tenho, tá certo? O Lula hoje não sei se ele está ali no Ceará ainda, tá certo? Mas quando ele fala, ele relembra da preocupação que se tem. Hoje tem um pessoal aí chamado Geração Z, tá certo? Que não apoia Lula. Deve ser gente do Pablo Marçal, rapaz, sabe? Deve ser, bicho, sabe? Aí eu fico perguntando o que fazem os professores nas escolas, rapaz, sabe? Saber se tem professores progressistas nas escolas, eu não sei como é que é isso aí. Porque é nas escolas que os professores estão. E não foi à toa que aquele cara, sabe, me chamou de revoltado revoltante, porque eu fazia lá o meu trabalho, sabe? Meu trabalho de incomodar as consciências. Eu lembro de um pessoal que era evangélico ali, sabe? E eles caíam para o outro lado, sabe? E quando houve oportunidade de disputa eleitoral interna para escolher o coordenador do campus, nós conseguimos essa prerrogativa, sabe? A comunidade ali acadêmica de escolher um professor ou alguém, sabe, que pudesse ser nomeado pelo reitor da Universidade Federal, para que essa pessoa fosse o coordenador do campus, tá certo? E ali promover esse trabalho administrativo e político, tá certo? E veja que o campus era ali, sabe, passou então a ter cursos, não mais intervalares, mas cursos regulares, tá certo? Cursos regulares, tá certo? E em 93 isso começou, tá certo? E esse trabalho pioneiro se consolidou, sabe? E professores concursados depois vieram para dentro do campus. E hoje o campus de Altamira, não sei, eu não tenho muitas informações, mas me parece que é uma instituição consolidada ali, sabe, na região, tá certo? Com quadros efetivos, não só na área de humanidades, mas na área de ciências agrárias, sabe, de ciências naturais, etc, tá certo? Mas é isso, rapaz, já são agora 27 minutos de vídeo, rapaz, eu aqui fazendo, sabe? Não toquei em nada, rapaz, do que eu anotei aqui, tá certo? Não tô falando porra nenhuma, e minhas folhas aqui vão ficando aqui do lado, tá certo? Meu, porque eu achava que, eu tava assim, querendo ficar assim meio jururu, porque hoje é quinta-feira, e achava que não ia ter assunto, porque como eu disse ontem, quando, sabe, me recolhia no meu quarto, sabe? E eu fico ali, embora ali, sabe, deitado, mas ali, sabe, vendo e ouvindo e vendo TV, tá certo, na internet, e vendo lives, ouvindo lives e aquela coisa toda, tá certo? E eu estava assim desanimado porque as notícias, sabe, que estavam ali, na verdade ontem a minha preocupação, rapaz, eu fui dormir ontem, sabe, na noite de ontem, preocupado com bombas na cabeça dos iranianos, certo? Bombas atômicas táticas, que tem bombas nucleares táticas e estratégicas, tá certo? As estratégicas são aquelas de arrasa quarteirão, eu acho, sabe? Aquela do tipo que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki em maio, sabe, de 45, eu acho. Eu acho que foi em 26 e 29 de maio, sabe, Hiroshima e Nagasaki, sabe, os estadunidenses assassinos, sabe, ali, sabe, aquela elite escrota ali dos Estados Unidos, sabe, aqueles anglo-saxões do caralho, sabe, mandaram, despejaram duas bombas estratégicas, sabe, o Oppenheimer lá de cima colocava a mão na cabeça e corria, sabe, e gemia e perguntava, sabe, para si e para os que estavam ali ao redor, sabe, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, arrependido ou não, tá certo, o Oppenheimer, eu não sei a história, passou o filme, eu não tive, sabe, disposição de assistir o filme do Oppenheimer, não. Ele é um estadunidense, certo?
E, mas veja que, então, eu dormi assim agoniado da noite de anteontem para ontem, sabe? Preocupado com os iranianos, sabe? E não aconteceu nada, sabe? E ontem a preocupação era, sabe? Se o Trump, sabe? Ele lança essas coisas assim, sabe? Vou falar, eu vou falar, hein? Amanhã a tal hora eu vou falar, tá certo? E você fica esperando esse filho da puta, sabe? Aí, sabe? A dizer alguma coisa e o cara não diz nada, sabe? Ele diz sempre o mesmo de tudo que ele diz, tá certo? Como é que o pessoal fala? Ele fala sempre o mesmo de não sei o que, tá certo? Ah, porra. Rapaz, eu não sei, sei que ele não falou nada e ficou só nessa coisa aí, tá certo? É nessa coisa aí, sabe, de dificultar a vida no planeta, tá certo? E fica tudo travado, rapaz, sabe? E ontem, sabe, a minha preocupação é, ele já falou, ele já falou, ele já falou, eu já estou aqui com 30 minutos de vídeo, tá certo? E o cara não falou, e depois hoje de manhã foi que eu fui saber que ele falou e não falou porra nenhuma, sabe? Falou porra nenhuma. E assim, e a humanidade hoje na superfície planetária fica à mercê desse sujeito aí, rapaz, sabe? Esse cara que eu já disse, sabe? Ele é manipulado pelo Beno. Eu vou ficando por aqui, eu não sei como é que eu vou chamar, sabe? Eu vou chamar esse vídeo de Revoltado e Revoltante, sabe? Para lembrar daquele episódio que aconteceu comigo na década, rapaz, na década de 90. Foi na década de 90, rapaz, aquilo, olha. Na década de 90. Foi na década de 90? Foi. O meu filho nasceu em 93 e eu estava por lá perambulando. Meu filho, meu primeiro caçula, nasceu em 93, tá certo? E foi o tempo que eu estava perambulando por lá, tá certo? E foi mais ou menos nesse tempo aí que o cara me rotulou de revoltado, revoltante. Fico aqui, na verdade, eu sou caboclo falador, tá certo? Se tiver que ser um revoltado, revoltante, não tem problema não, tá certo? Meu nome é Ernesto, tá certo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? Bom dia.